Então, pessoal, bom dia. Fazer a correção aí dos exercícios da aula passada, tá bom? Vamos prestar atenção aqui. Que cada correção de exercício vale como explicação para os exercícios que eu vou postando posteriormente, tá? Então, vamos lá. Tá falando assim a número 1, vocês acompanham aí, tá? No caderno de vocês, na atividade de vocês. Correção dos exercícios da aula 4, turma 3001, 3002. Vamos lá. Quantos números de telefone de 6 dígitos podem ser formados com os números, né? Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. De modo que somente os 3 primeiros dígitos sejam distintos. O que é isso, distintos? Sejam diferentes. Ou seja, ele quer saber, ele quer formar um número de telefone que tenha 6 dígitos. Ou seja, esse número vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números, 6 dígitos. Tá? Só que esse telefone só pode ser formado com esses números que estão aqui, de 1 até 7. Tá? E está falando ali, de modo que somente os 3 primeiros dígitos sejam diferentes. Ou seja, somente esses 3 números aqui que aparecem na primeira casa, eles têm que ser um diferente do outro. Por exemplo, o número do telefone ele pode ser 263. Os 3 primeiros dígitos têm que ser diferentes. O 2, o 6 e o 3, por exemplo, são números diferentes. E os outros não importa. Pode ser 4, 5 e 5 de novo. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um número de telefone com 6 dígitos, com 6 números, formando, tá? Usando esses números aqui. Os 3 primeiros eles têm que ser números diferentes, não pode ser igual. Não pode ser, por exemplo, 266. Os 2 primeiros aqui, esses 2 aqui são iguais, não pode. Então, esse número tem que ser diferente desse, tem que ser diferente desse. E os 3 finais não importa, pode ser qualquer um. Então, aqui na primeira casa o que acontece? Vou escrever aqui, tem que ser diferentes. Na primeira casa, a gente tem quantas opções de número? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções de números, tá? Não é tem gente que confunde, veio pelo privado do WhatsApp perguntar o seguinte: esse 7 daqui não, gente, são 7 opções de números. Aqui na primeira casa, você pode usar qualquer um desses 7 números aqui. O número de telefone pode começar com o número 1, com o número 2, ou com o número 3, ou com o número 4, ou com o número 5, ou com o número 6, ou com o número 7. Ou seja, você tem 7 opções de números para você escolher. Tá? Aí suponhamos que um dos números que eu escolhi para formar o número do meu telefone, eu escolhi o número 5. Se eu escolhi o número 5 aqui, para usar ali, me restam aqui na segunda casa, já que os algarismos têm que ser diferentes, me restam 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções de número. Tá? Suponhamos que na segunda casa, dos 6 números que sobraram, eu usei o 6. Me restaram só 1, 2, 3, 4, 5 opções de números. Tá? Agora, daqui para cá, eu posso usar qualquer número, tá? Ou seja, o número que eu usei aqui, eu também posso usar aqui, porque isso está falando ali no problema, somente os 3 primeiros números têm que ser diferentes, os outros 3 não importa. Então aqui eu posso usar qualquer um dos 7 números, 7 opções, 7 opções e 7 opções. Sempre multiplico os resultados, tá? Como vai ser um número gigantesco, ou vocês saem multiplicando tudo e colocam a resposta, tá? Ou vocês fazem 6 vezes 5, 30 vezes. Tem 1, 2, 3, 4 números 7. 7 elevado a 4 é a resposta, tá? No concurso público, no Enem, por exemplo, com certeza a resposta vai estar dessa forma. Não vai estar aquele número gigante para vocês fazerem. Aí vamos lá, número 2. Quantos números de telefone... Não, desculpa. Número 2. Uma placa de automóvel é seguida de 3 letras. Vamos lá.
1, 2, 3, aqui tem que ser letras, né? Seguida de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4 algarismos. Aqui tem que ser número, tá? 3 letras, seguida de 4 algarismos, tá bom? Quantas placas podem ser formadas dispondo-se das 26 letras do alfabeto e dos 10 algarismos do sistema decimal? Nas 3 primeiras casas, né, só pode ser letra e aqui só pode ser número. Não está falando que as letras têm que ser diferentes, nem que os números têm que ser diferentes. Tá? Só está falando quantas placas podem ser formadas, das 26 letras e dos 10 algarismos do sistema decimal. Dos 10 algarismos são de 0 a 10, de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Então, quantas letras na placa de automóvel, de todas as placas do automóvel do país inteiro? Na primeira casa você tem quantas letras do alfabeto que você pode usar? Pode ser qualquer uma das 26 letras, tá? Então aqui você tem 26 opções. Pode ser a letra A, a letra B. A placa do automóvel pode começar com a letra A, com a letra B, com a C, com a D, com a F e vai até a letra Z. Tá? As placas têm que... Os algarismos as letras das placas têm que ser diferentes? Não, não está falando nada. Então você também vai ter 26 opções aqui e 26 opções aqui. Tá? Daqui para cá, está falando alguma coisa que os números têm que ser igual ou diferente? Não. Mas você tem 10 opções de números, de 0 a 9. Se não está falando que tem que ser diferente, você pode usar qualquer número aqui também. Então, qual é a resposta? 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4. Você tem 3 números 26 e 4 números 10. Tá bom? A número 3. Uma prova é formada por 10 questões do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras diferentes, o candidato poderá responder os 10 testes, não deixando nenhuma sem resposta, assinando apenas uma alternativa de cada um. Essa questão é a questão de concurso. Tá? Então, vamos lá, uma prova é formada por 10 questões do tipo verdadeiro ou falso. Tá? Ou seja, lá na prova que você for fazer, quando geralmente em problemas assim, você tem que se colocar no lugar do problema para você conseguir resolver. Tá? Colocando-se no lugar do problema, você consegue resolver de forma mais fácil. Vamos lá, uma prova é formada por 10 questões, do tipo verdadeiro ou falso. Você vai fazer essa prova. Quantas questões tem a prova? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 questões. Lembrando que em cada espacinho desse aqui, a gente vai marcar sempre o total de opções que a gente tem, ou de números, ou de chances de a gente marcar ou fazer alguma coisa. Aí você vai lá responder. Na primeira questão, quantas questões você pode... Você tem lá, número 1. Quantas opções você tem para marcar? Só 2, porque a prova é verdadeiro ou falso. 2 opções. E na outra, verdadeiro ou falso, 2 opções. Todas elas são verdadeiro ou falso. Então você vai ter 2 opções em todas elas. Qual é a resposta? 1, 2, 2. Quantos números 2 está aparecendo? 10. 2 elevado a 10, ou multiplica tudo que vai dar o resultado. Tá bom? Agora 4. Quantos números pares com algarismos distintos podemos formar com os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Quantos números pares com 4... aumentar o espacinho aqui. 1, 2, 3, 4 algarismos distintos podemos formar. Lembrando que para um número ser par, a última casa tem que ser par. Tá? Por exemplo, 1356 é par porque o último número é par. Só por causa disso. Então aqui você vai ter, na última casa você só vai poder usar números pares, que é o 2, o 4 e o 6, mas quando o número é terminado com 0, ele também é par. Só que quando falar de números pares e tiver o 0
uma das opções do número, a gente faz o problema com duas formas. Um problema só com o zero no final. Com o zero no final, ele vai ser par de qualquer jeito, né? 1, 2, 3. E um outro problema, um número com 4 algarismos, com os outros números que sobraram sem o zero, que é o 2, o 4 e o 6. O 2, o 4 e o 6, tá? Maiores detalhes vocês vão entendendo melhor o porquê disso. Então, para ser par, tem que terminar com o número par. Quais são os números pares? 0, 2, 4 e 6. Tá? Se não tivesse o 0, aí a gente eliminava essa primeira parte aqui, fazia só com os de baixo. 2, 4, 6. Mas como tem um 0, sempre que tiver um 0, falou de números pares, quantos números pares, e tiver o 0 em uma das opções de números para você escolher, você faz de duas formas. Com o 0 no final e sem o 0 no final. Tá? Então, com o 0 no final, você tem quantas opções de números aqui para você usar? Só uma opção, que é o número 0. Só pode ser o número 0 aqui na última casa. Aí eu volto para cá. Lembrando que os algarismos têm que ser diferentes. Você tem de 0 a 7, você tem 8 números. Tá? Não pode ser... Vamos lá, vou marcar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos lá. Não pode ser o 0 que eu usei na última casa. Tá? Restam-se quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Tá? Restam 7 opções de números para você usar. Aí suponhamos que o número que eu usei na primeira casa foi o número... Ih, quebrou a ponta do lado. Suponhamos que o número que eu usei na última casa foi o número 1. Vamos lá, risco 1. Por que eu risco? Não pode ser algarismos iguais, tem que ser algarismos diferentes. Então, resta as opções 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções de números. E você fazendo o mesmo raciocínio aqui, vão ser 5 opções de números. Tá? Aí agora é só você fazer a multiplicação. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5. Vamos lá. 5 vezes 2, 10. 5, 210 números terminando com 0. 210 números pares com 0 no final. Agora aqui, no segundo problema, você tem 3 opções de números. Tá? Quais são os números que você tem para usar? Você pode usar o 0, né? 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá? Aqui na última casa você vai usar um dos 3. Suponhamos que um dos 3 que você usou foi o número 4. Paga o número 4. Restam as opções de número aqui para você. Mas você tem que lembrar também que na primeira casa nunca pode ser o 0. Eu já expliquei por quê. Quem não sabe, volta às videoaulas anteriores, senão vai perder muito tempo no vídeo. Então, na primeira casa não pode ser o 0. Tá? Restam-se quantos números? 6 opções de números para você. Resta esse e esse. Tá? Na segunda casa, quantas opções de número você tem? Escreve todos eles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos lá. Você já usou o 4, supondo que você tenha usado o 4 na última casa. Aqui, os números que sobrou para você, 1, 2, 3, 5, 6, 7, você vai usar um desses 6. Suponhamos que você tenha usado o número 5. Restou para você, né, se usou o número 5 aqui, ele não pode se repetir aqui. Restou para você 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. Lembrando que a partir da segunda casa o 0 já entra. Tá? E aqui, supondo que aqui nessa casa aqui desses números você usou o 7. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5. 5 números. Aí agora é só fazer a conta. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5. Quanto que é? Não sei. Vou fazer a conta. 15 mais 3, 180. 180 vezes 3, faz a conta de novo.
24, 3 vezes 1, 3, 540. Aí qual é a resposta? 210 mais 540, que vão dar o total de números pares, tá? 0 mais 0, 0, 5, 7. 750 números pares com 4 algarismos diferentes. Tá bom, pessoal? Vou colocar mais exercícios aí para vocês fazerem, tá?